Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, rapaziada, um vídeo curto aqui, né? Um pré-jogo, primeira vez que eu faço. E, assim, o que me motivou mesmo a gravar esse vídeo antes do jogo contra o Cruzeiro, que acontece 7h30, tô gravando às 4h40 aqui, é o fato de que os São Paulinos simplesmente em massa descobriram a minha live secando, né, eles ali no Majestoso. E, cara, eu não sei o tanto de azar que eu tenho que ter para os meus dois pós-jogos, inclusive do Majestoso, uma merda, 20 views. Aí eu faço uma live, a live tava com 60 views ali, tipo, tava alto comparado com a outra, mas beleza, ali baixo, sem comentário, nem nada. Do nada, irmão, de ontem pra hoje explodiu, tá com mais de 200 views, isso daí pra mim é explodir, tá? Só pra ver quanto que o canal é pequeno. E rapaziada, por algum motivo o que apareceu foi a minha live. E os caras simplesmente comentaram em peso lá, mais de 15 comentários, né? Por causa das minhas respostas, porque eu não vou deixar barato. Mas alguns eu tive que apagar porque era basicamente ofensa pessoal. Era só uma ofensa pessoal. E eu deixei um lá, mas eu achei curioso. O moleque falou... Moleque não, né? Um marmanjo já, que me impressionou mais ainda esse fato. Um marmanjão, um homem, falou assim... a voz do mano e o naipe e querendo chamar os outros de tricas. Tipo assim, não entendi o que ele quis dizer com naipe, galera, sério mesmo. Mas, assim, questão da voz, cara, peço perdão aí, né? Mas vocês sabem, né? Não tenho nem 15 anos, então, assim, meio idiota, né? Manda esses comentários assim. E outros aí de gaivota, né? Gay vota, né? Mini gay vota. Enfim, esses comentários aí que são só pra ofender diretamente ao criador, né? E não ao time, né? Tive um papo super legal com o torcedor de São Paulo, umas 5 comentários, né? E ele foi super respeitoso, mas tem outros que não. Tem uns que são bem mais grosseiros. E, enfim, né? Não sei como, mas mesmo eles ganhando o jogo, se sentiram na obrigação de entrar na minha live de um canal completamente desconhecido pra me xingar, me chamar de gay, falar da minha voz, falar do meu naipe. Não entendi isso até agora. Mas, enfim, algumas zoeiras fazem parte do jogo. Algumas são só pra provocar diretamente o criador, são ofensas, né? Então... é isso, só queria noticiar isso daí mesmo. Vocês podem até olhar ali na VOD, né? Vocês podem olhar a live que eu deixei salva. E, rapaziada, não sei o que aconteceu. De ontem pra hoje surgiu todos os comentários que tem lá. Mas, bom, pré-jogo é pra falar sobre Cruzeiro e Corinthians hoje na Neoquímica Arena, tá certo? O Corinthians vai pressionadíssimo. Não exatamente o Corinthians, apesar de também, porque a situação da tabela pode complicar. Mas Dorival Júnior, o Burrival ou Genial Júnior, né, no caso de um jogo, né, na sua passagem até aqui. Mas enfim, o Burrival Júnior, o Dorival, extremamente pressionado no comando do Corinthians, tá? A cadeira balança demais, ele está quase ali para cair do trono, né? De ser o técnico, o treinador do timão. E, infelizmente, na minha opinião, o favorito para ser o seu substituto é Juan Pablo Vojvoda. Antigo técnico do Fortaleza, ficou ali um trabalho de 4, 5 anos, se eu não me engano. Ganhou a Copa do Nordeste e os estaduais, né? Então, assim, o de mais relevância é a Copa do Nordeste, que ele ganhou uma vez. Então, não é um treinador de grandes conquistas pela sua grande passagem ali pelo Fortaleza, mas já é o maior técnico da história do clube. Então, me incomoda o fato dele não ter trabalhado em ambientes de tanta pressão como é o Corinthians. E também questão de grandeza, né? Porque no Fortaleza tudo era mais organizado, uma comunicação facilitada com a diretoria, uma SAF bem estruturada, possibilidade de contratar jogadores ali medianos, né? Ali razoáveis, que já são suficientes, né? Se você montar bem o elenco. A gente vê exemplo aí do Mirassol, que gastou 3 milhões em reforços e tá caminhando para ser um candidato até a Libertadores, dependendo do quanto o G6 vai aumentar no futebol brasileiro deste ano. Mas eu sinceramente acho que vai para a Sula, então não é preciso uma grana imensa, é preciso administração, competência. E lá tinha isso no Fortaleza, aqui ele não vai ter o elenco na mão, entendeu? Não sei se ele conseguiria, ele parece ter bem mais pulso que o Dorival, isso é verdade, mas controlar esse elenco que tem algumas estrelas, né, eu acho mais difícil e infelizmente não sei se daria para ele. Na minha opinião, para vir agora, para fechar aqui, quinta-feira, e não importa, pode ter ganhado.
Mas do Cruzeiro hoje, né? Pode ter ganhado. Mas demite o Dorival, contrata o Emiliano Dias, porque com o Dorival a gente não passa do Palmeiras na Copa do Brasil. Pelo que a gente viu até agora, não passa de jeito nenhum. E contrata o Emiliano. Por que o Emiliano e não Anselmi, o Vojvoda? Por que eu estaria o Emiliano? Porque precisamos de resposta imediata. Já sabemos como joga o Corinthians com a família Dias, com o Ramon no comando. Então a gente já tem a base. Agora, com o topo, né, é assim... Como realmente a mudança do técnico do comando de pai para filho dessa vez mudaria o esquema tático, a forma de jogo, precisamos testar com o Emiliano no comando. E precisamos de resultados imediatos. Os dias foram um pesadelo de Abel. A gente só perdeu no jogo do Brasileirão que o Ramon estava expulso, estava suspenso. Enquanto o Ramon estava no banco de reservas do Corinthians comandando o elenco, nunca perdemos para o Palmeiras de Abel Ferreira. Uma coisa que não acontecia há muito tempo, desde que ele chegou, meus amigos. Então, vamos falar o seguinte. Eu acredito que o Emiliano, sim, merece um pouco mais de experiência para conseguir chegar no Corinthians. Eu acho que o Corinthians é um clube muito grande. Porém, atualmente a situação é a seguinte: ou mantém o Dorival, ou troca pelo Vojvoda, né? E, na minha opinião, cai pro Palmeiras na Copa do Brasil, fica só com o Brasileirão, e aí talvez com o Vojvoda, né? Procura fazer um bom trabalho no Brasileirão, que não foi o caso do Fortaleza esse ano, fica bem claro. Mas, se for o caso, aí daria bom. Mas enfim, o resumo de tudo, o resumo da obra. Dorival pressionadíssimo no comando do Corinthians, tá? Fortes chances dele ser demitido amanhã. E aí a urgência me faria distanciar o Vojvoda dos planos do Timão, tá? Nem sei se ele aceitaria vir, na verdade, né? Pela vontade dele. Não vejo outros grandes nomes aí no mercado. Tite não vai trabalhar mais, ele já recusou propostas. Enfim, a gente tem que pensar agora no jogo que vai acontecer mais ou menos daqui umas 2 horas e meia, né? Então, é o seguinte, o Corinthians vai com desfalques como Ranieri, que tomou um 3º amarelo já no comecinho do jogo até, né? Contra o São Paulo. E São Paulo, né? Inclusive os São Paulinos aí, me expliquem por que vocês tomam tanto ranço, cara. Eu nem sou um criador grande, vocês acharam a minha live pra cornetar, pra falar merda. Cara, é muito azar, sério mesmo. Mas enfim, tomou um amarelo, 3º amarelo, tá suspenso do jogo de hoje. E o Yuri Alberto, que a gente sabe tá machucado, ainda não tem condições de jogo, mas eu espero muito que ele consiga se recuperar nessa semana para conseguir jogar contra o Palmeiras ainda, tá? E com ritmo, porque jogar capengando pra mim é melhor nem jogar, né? Porque só poderia queimar o atleta. Então, qual palpite você deixa para o jogo de logo mais? Corinthians e Cruzeiro, vamos lembrar, na Neoquímica Arena. Corinthians, a situação em crise, tá? Vazamento de fatura, presidente interino, daqui a pouco tem eleição indireta, né? Porque não tem presidente, diretoria toda interina, técnico balangando ali no cargo também, tá quase caindo do balanço. Então, é o seguinte, situação muito complicada, enquanto isso um Cruzeiro que, após um período de turbulência na Sul-Americana, focou no Brasileirão, se superou e se consagrou. Agora tem um estilo de jogo feito, né? Um estilo de jogo firme. Leonardo Jardim tem o elenco na mão, mandou embora uns caras ali, umas estrelas, né? Tal como o Dudu. E isso nunca aconteceria no Corinthians, pode ter certeza. Então, arrumou a casa e agora tá colhendo os frutos de uma casa limpa, tá tudo organizado, é bem mais fácil de aproveitar essa casa e fazer o bom uso dela, tá? Tá bem melhor do que as outras 19 casas aí desse Brasileirão, tá? E a do Corinthians, então, meu filho, é uma das 3 piores junto com o Atlético Mineiro e sei lá quem. Então, situações bem diferentes, realidades muito opostas dos times. Difícil crer numa vitória do Coringão hoje, apesar de eu ter apostado em um empate de 1-1, quando eu simulei todos os jogos de julho, mas tudo crê a uma vitória do Cruzeiro do Cabuloso, tá certo? Infelizmente. Mas vamos crer, vamos ser otimistas e com base na escalação que deve vir a jogo, né? Eu acredito, vai no máximo 1-0 Corinthians, mas eu vou manter meu palpite 1-1 e ninguém sai totalmente feliz, tá certo? E bom, rapaziada, falando na escalação, provável escalação do Timão segue Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, André Ramalho, Bidu de novo, né? Bidu jogando bastante. Vamos lá. No meio de campo,
Martínez, Carrillo, Bidon é complicado, cara. E o Rodrigo Garro. E na dupla de ataque, dessa vez, Thales Magno do lugar do Romero. Não sei se por qualidade ou se falta de opção, se o Paraguai machucou, porque dependendo do rival, eu achei que ele seria titular de novo. Thales Trágico, o Bagre Mágico, fazendo dupla com Memphis Depay, meus amigos. Que time, hein? Que time. Mas bom, vamos lá. Vamos com fé, né? Fé em São Jorge, fé em Deus. E São Paulinos, por que vocês se ofenderam tanto assim com o meu comentário, com minha live ali, te chamando de tricas? Foi a única coisa que eu falei. Eu me referi a vocês como elas e como tricas. Mas ali, mais o time. Não referi a ninguém específico, entendeu? Ninguém específico. Não acho que justifique chamar alguém que nem é adulto de gay também, né? Mas, enfim, vamos ver. Talvez isso seja coisa do futebol e falta amadurecer, né? Não sei. Mas bom, rapaziada, agora sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Primeiro pré-jogo que eu tô fazendo, um pouquinho mais curto que os pós-jogos, né? Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e dá uma força lá, cara, na live ali do React Secador, né, do Majestoso, porque o bagulho tá tenso, cara, e só tá com cara de que vai crescer ainda mais, daqui a pouco vai ter centenas de comentários de São Paulinos, mas eu espero, sinceramente, que flop pare, já tá com 200 e poucas views, não chega mais ninguém ali pra comentar nada, tá? Porque eu não aguento mais responder São Paulino, na moral. Tô até com vontade de excluir, mas se eu excluir eu vou estar correndo, né? Então, corintiano não é disso. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Que vença o time do povo, apesar de ser muito difícil, especialmente hoje, contra o líder consolidado do campeonato. Tamo junto, boa noite pra vocês, né? Basicamente aí na hora do jogo, boa noite. E vou tentar gravar um pós-jogo que não garanto nada, porque tenho aula amanhã, né? Então é complicado ter que acordar cedo e aí o jogo acaba 9h30, né? Então acaba batendo um pouco com a janta, enfim, complicado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!